Amados irmãos, sou o pastor Silva, estou aqui em nome de Jesus Cristo para ministrar a aula da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Niterói, cujo tema é a paz que vem de Deus. Antes de qualquer coisa, eu gostaria, primeiramente, quero dizer, agradecer a Deus, ao pastor Laurindo, à irmã Leda, que é a diretora da EBD, e os alunos da EBD, da Primeira Igreja Batista de Niterói, e também ao pastor Cleverson e equipe, que de uma forma amorosa e aplicada está providenciando para que esta ministração seja gravada, para que possamos acessar posteriormente. Vamos orar nesse instante. Meu Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, queremos te agradecer por mais um dia que o Senhor acrescenta à nossa existência. Nos consagramos a Ti de uma forma plena e completa. Pedimos que sejamos cheios do Teu Espírito Santo, do poder e do fruto do Espírito Santo, pois sabemos exatamente que estamos vivendo esse dia para louvor da Tua glória, de modo que tudo que viermos fazer, seja por palavra, ou seja por ação, comendo, bebendo, ou por qualquer outra coisa, queremos fazê-lo para a Tua glória. Portanto, nos consagramos a Ti agora para que o Teu Espírito esteja nos dirigindo nesse momento de celebração, nesse momento de ministração, para que a Tua vontade se faça, para que o Teu pensamento acerca do tema paz que vem do Senhor, possamos compreendê-lo e também aplicá-lo de uma forma objetiva na nossa vida, tanto no ambiente social que vivemos, mas principalmente na vida interior. Nós que somos acossados por muitas perturbações, tanto interna como externa. Portanto, estamos diante do Senhor e desde já te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu tive a curiosidade de fazer uma pesquisa a fim de ter uma ideia do que as pessoas, em média, pensam sobre a paz. O que significa ter paz para as pessoas em geral? Fiz essa pesquisa para poder ter uma ideia de como apresentar aqui o tema do ponto de vista de Deus, considerando o que as pessoas esperam. E nessa pesquisa, chegamos a algumas conclusões. Entre elas é que, em geral, a maioria das pessoas reconhecem e concordam que a paz é um bem necessário, indispensável para a saúde humana. Também verificamos e concluímos que muitos concordam que a falta de paz causa sérios danos à vida, levando até à morte. Entre outros males, as pessoas citam estresse, depressão, pânico, suicídio, como consequência da falta de paz. Mas quando as pessoas buscam a paz, o que elas buscam? Foi uma questão que me surgiu na mente. O que elas buscam? Então, procurei fazer perguntas e até consultar alguns dicionários. E aqui eu apresento um resumo, unindo desde o conceito do dicionário até a expressão natural e das pessoas, quando perguntadas. Então, vimos que as pessoas, quando pensam em paz, vem no coração e na mente delas ausência de conflitos nos relacionamentos. Também ausência de confusão, de problemas, de violência. Também calmaria social, descanso, ter dinheiro suficiente para poder suprir as suas necessidades. Saúde, uns pensam em saúde, comida, morar num bom lugar. E tem gente que pensa em paz como viver longe de pessoas chatas, desagradáveis, possessivas,
controladoras e até viver só, sem ninguém por perto. Considerando esses aspectos, dá para concluir que, em média, para as pessoas, ter paz significa viver em condições ambientais e circunstâncias favoráveis. Isso tem a ver com o meio ambiente físico e social. As pessoas querem buscar um lugar que elas possam estar tranquilas, semelhante àquele desenho ou aquela imagem, pintura, né, de uma casa na margem de um rio ou na margem do mar, meio isolada, com bastante grama. Isso traz para a gente uma sensação de paz. As pessoas, geralmente, quando pensam em paz, considerando o meio físico e o meio social, e estando perto de pessoas que lhe ame, que a aprove, que não a rejeite, geralmente é essa a ideia. Também dá para inferir que a paz tem a ver com a satisfação das necessidades físicas, fisiológicas, emocionais e psicológicas. E alguns também acrescentaram, dentro dessa visão e necessidade de paz, ter uma religião. Assim, pode-se concluir que toda a expectativa de paz da maioria das pessoas está centrada na necessidade física. Quando eu digo necessidade física, estou me referindo a esta vida, que é a vida no corpo. As pessoas, elas não têm uma perspectiva muito clara dessa paz a nível espiritual, mas pensam que ter paz é ter todas as suas necessidades satisfeitas e viver sem perturbação. Mas aí é que está o problema da humanidade, na busca da paz. Nessa perspectiva, a paz nunca será alcançada. É impossível, tanto eu quanto você, termos paz através da satisfação da natureza humana biológica. Por quê? A natureza humana, nos seus aspectos físicos, biológicos, emocionais e psíquicos, é insaciável. O homem nunca está satisfeito, nunca para de desejar, nunca acha que já tem o bastante, deseja até o que não sabe e o que não precisa. Você alguma vez já se viu desejando coisas que você não sabe ou querendo ir em algum lugar que você não tem a menor ideia? É mais ou menos isso. Então, veja só. Então, vamos dentro desse aspecto considerar o que o Senhor fala sobre a natureza humana. Então, Deus, por nos conhecer, ele apresenta um conceito de Deus sobre essa natureza. Então, vamos ler lá em Provérbios, capítulo 27, versículo 20. Você está com sua Bíblia aí? Então, abra em Provérbios 27, versículo 20. Eu vou ler na versão atualizada. Revista e atualizada. Diz aqui: o inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Observe o mesmo texto na versão na linguagem de hoje. Os desejos das pessoas são como o mundo dos mortos. Sempre há lugar para mais um. Veja também em Eclesiastes, capítulo 6, versículo 7. Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e, contudo, nunca se satisfaz o seu apetite. Assim, é fácil concluir que construir uma ideia de paz, uma experiência de paz, uma perspectiva sobre a satisfação das necessidades e desejos e vontade humana é loucura e é irracional. Agora vamos ver a natureza da paz que vem da parte de Deus. Então, preste atenção, nós vimos aqui um resumo do que, em média, as pessoas pensam da paz, o que buscam. Quando estão buscando a paz, o que elas esperam
produzir em suas vidas. Agora vamos ver do ponto de vista de Deus. A paz que Deus nos oferece, o que ele espera produzir na vida de um ser humano? Vamos começar lendo João, capítulo 14, versículo 27. João 14, 27. Jesus diz o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração. Vamos ver também o que o Senhor Jesus Cristo diz em João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Quer dizer, nele. Não no pastor Silva, nele. Ter paz nele. E continua. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Estou apresentando esses versículos, mas existem dezenas de versículos falando sobre paz e sobre a relação entre a paz que Deus dá e Jesus Cristo. Você pode constatar outros versículos como Efésios 2,14, Isaías 9,6, aonde Jesus é apresentado como príncipe da paz. Também Lucas, capítulo 1, versículo 79, Colossenses 1, 20. Então, veja que Jesus Cristo traz para a compreensão humana alguns aspectos que Satanás omite quando faz sua oferta de paz ao homem, baseado na satisfação dos próprios desejos nesse mundo. Também esse aspecto que Jesus Cristo traz e revela também está oculto à inteligência e à sabedoria humana. O homem não é capaz de perceber esses detalhes, de discernir. Primeiro, Jesus diz na sua palavra que este mundo, governado por Satanás, através dos homens mortos espiritualmente, é um lugar de aflição. O mundo é um lugar de aflição. Logo, você não deve esperar ter paz dependendo do ambiente, seja social ou ambiente físico. Agora, por quê? Primeiro, porque o homem morto espiritualmente não tem capacidade de governar sua natureza humana irracional, operada pelos instintos, pelas tensões das necessidades, os sentidos, as compulsões provocadas pelos desejos egoístas carnais, levando o homem a fazer coisas piores do que os animais. Deus descreve esse homem, quando você vê na Bíblia, descreve esse homem de uma forma muito depravada. Quer dizer, o pecado ele destrói a natureza humana. Quando Deus criou o homem era naturalmente bom. Mas quando o homem pecou, morreu espiritualmente, ele se tornou naturalmente mal. Então, ele se tornou escravo da sua natureza irracional. Por isso que você vê os homens fazendo coisas que os animais não fazem. Um exemplo simples. Você não vê nenhum animal estuprando o seu filhote. E o homem é capaz de fazer isso de uma forma terrível e irreconhecível. Além do mundo não ser um lugar de aflições, além do homem ser um instrumento de produção de aflições nesse mundo, o próprio mundo em si, ele também produz, o próprio meio ambiente social e físico produz aflições na nossa vida. Então, você vê que nós estamos sempre perturbados com seca demais, chuva demais, estiagem demais, furacões, enfim, tsunami, e também um ambiente político e social. Estamos sempre acossados por perturbações, assaltos, corrupções, ameaçados por governos autoritários que tentam tirar a nossa liberdade e impedir que a gente eduque nossas famílias da maneira correta. Então, de um modo geral, nós não podemos viver num ambiente de paz, seja considerando a vida biológica
ou seja, considerando o ambiente social. Porque o homem também não pode se tornar, por si só, uma pessoa boa. Nós, como seres humanos, não temos condições, por nós mesmos, de nos tornarmos pessoas menos violentas e menos produtora de males de insatisfação, de intranquilidade. Este homem, inexoravelmente, ele vai continuar sua conduta de destruição. Por isso, a tendência nós vemos cada vez mais mortes, estupros, violência, assassinato, roubo, corrupção. Você vai ver o homem cada vez mais insatisfeito consigo mesmo, com a sua própria identidade, insatisfeito com o seu gênero, o gênero que Deus lhe deu. Fazendo isso, ele vive dessa maneira, mas, ao mesmo tempo, vive a ilusão de que são evoluídos e que um dia, seguindo esse processo independente de Deus, eles vão chegar aonde deveriam chegar ou experimentar essa paz que tão almejam. E, por conta dessa realidade, você pode observar que cada geração vai produzindo uma geração pior do que a outra, mais estressada, por isso que você vê que as doenças do ânimo vai aumentando, mais depressão, mais pânico e uma série de outras, ansiedade generalizada, mais famílias destruídas, filhos abandonados, rejeitados, gerando uma geração de pessoas revoltadas, odiosas, sem domínio de suas próprias maldades. Esse tipo de humanidade, ou de ser humano, que está sendo produzido dentro desse ambiente do mundo, ele não é capaz de produzir nem paz para ele mesmo, nem paz na sua família e, consequentemente, nem paz na sua comunidade, no seu ambiente de trabalho. Aonde esse homem estiver, é a perturbação que vai predominar e não a paz. Você pode ter, por exemplo, a sua própria família, a nossa própria família. E quando você observa que tem certas pessoas que, fora de casa, é uma pessoa gentil, uma pessoa tranquila, mas dentro de casa agride todo mundo, tem muita dificuldade de conviver dentro de casa. Por quê? Porque ele aprendeu, viveu num ambiente de tranquilidade, no seu próprio ambiente familiar. E quando essa pessoa que vive bem com os amigos fora, quando esse ambiente de amizade começa a se tornar semelhante a uma família, a intimidade vai aumentando, ele também começa a produzir insatisfação também nesse ambiente. Não para, mas não para mesmo. Então, por isso é que o Senhor diz, lá em João 17, 27, deixo-vos a paz, e não a dou como o mundo a dá. E ele diz também em João 16, 33, estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Veja que ele diz para você ter paz nele, não no mundo. Você está observando a diferença? Como Deus sabe que o mundo é um ambiente de aflição, ele não oferece paz para você baseado no mundo, nem em você mesmo, mas nele, para que tenha paz em mim. Então, ele oferece ele como essa paz, o centro da sua paz. Então, no ponto de vista de Deus, se você quer receber a paz de Deus, você deve buscar a Jesus Cristo, porque é ele que deve ser o foco da nossa paz, não dinheiro, não o meio ambiente social, não as pessoas, não a política, não a saciedade nem satisfação. Isso não quer dizer que é errado, que é pecado. Por exemplo, você ter dinheiro, você morar numa boa casa, você procurar um ambiente de paz, não é errado. Não é errado isso. O errado é quando você coloca sua esperança de paz
nessas coisas, porque o dinheiro é roubado. O ambiente social está sempre sendo provocado, está sempre sendo movimentado pelas ações humanas. Então, é isso. Então, quando você coloca isso em Jesus Cristo, você, então, está sendo objetivo, segundo Deus, para a promoção da sua paz nele. Também ele diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está te dando garantia que nele a sua vitória ela vai abranger tanto esse ambiente de tranquilidade do mundo, como também ele vai poder aplacar esse seu ambiente interno de convulsão e perturbação. Agora, faço uma pergunta. Como a paz de Deus pode produzir efeitos concretos na sua vida e na minha vida? Como a paz de Deus pode realmente trazer paz e acalmar e trazer tranquilidade a mim e a você, uma vez que vivemos nesse ambiente tão perturbador, não só o ambiente externo, mas também a nossa vida interna. Como isso é possível? Então, vamos lá. Veja o que Jesus diz e a garantia que ele nos dá como a nossa paz. Veja lá, por gentileza, em Mateus, capítulo 6, 25 e 26. Aqui Jesus está dizendo que a paz que ele nos dá vai nos livrar da angústia provocada pela insegurança das necessidades. A paz que Deus nos dá e dar a você vai livrar você da ansiedade provocada pela insegurança das necessidades materiais. Então, em Mateus, capítulo 6, versículo 25 e 26, diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida, quanto o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves do céu? Então, veja só o que Jesus está dizendo aqui. Que você não deve concentrar a sua paz com relação à preservação da sua vida no alimento. Não andeis ansiosos com a vida pelo que haveis de comer. E nem a segurança do seu corpo na roupa. Porque ele diz, não é a vida maior do que o alimento. O que ele quer que você entenda? A expertise, a inteligência é que para você comer, primeiro você teve que ter vida. Primeiro você teve que ter vida. Então, não foi a comida que deu vida a você. Quem deu vida a você foi Deus. Por isso que ele está agora chamando sua atenção para ele, que é ele que te deu a vida. Logo, sua vida não depende primeiramente da comida. A comida é importante, mas não é ela que dá vida nem sustenta a vida a você. É Deus, é ele que é o provedor, não só da sua vida, como também suprir todas as necessidades da vida. Da mesma forma, o corpo. Você, primeiro, para usar roupa, teve que ter o corpo. Então, o que Deus quer que você entenda? É exatamente isso. Antes do corpo, antes de você usar roupa, quero dizer, você teve que ter um corpo. E foi Deus quem te deu o corpo. E também, uma vez que ele te deu o corpo, ele vai prover tudo o que é necessário para que você possa vestir o corpo. E é importante entender o versículo 26, que diz, ele manda você observar o modo como ele sustenta as aves, os passarinhos. Muita gente entende esse texto de uma maneira errada. Muita gente entende que Deus, você vai ficar em casa esperando e Deus vai te alimentar. Deus não faz assim com os passarinhos.
Deus quer que você entenda, por exemplo, que ele deu certas habilidades instintuais aos passarinhos, de voar, fazer seu ninho, pegar o capim para poder fazer o ninho. Então, o que Deus faz? Deus dá a árvore frutífera e dá o capim. Mas o passarinho tem que voar até a árvore para receber o fruto e comer o fruto que Deus está lhe ofertando. E também pegar o capim e fazer a sua parte, construir o seu ninho. Semelhantemente, é assim que Deus nos sustenta. Deus nos deu inteligência e habilidade, competência de, pelo trabalho, produzir coisas. Então, semelhantemente, ele faz conosco. Ele nos dá tudo que a gente precisa nesse mundo, mas você tem que trabalhar. Então, quando você pensa nessa comparação que Deus diz, olha, observe as aves do céu, não semeiam nem colhem, não ajuntam. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. É assim que Deus nos sustenta. Então, não podemos ser preguiçosos, não podemos ser, de alguma forma, como se diz assim, não devemos, em hipótese alguma, tá? Deixar de fazer a nossa parte. Não devemos procrastinar. Devemos fazer a nossa parte, que Deus certamente vai nos suprir. Agora, é verdade que em muitas situações Deus vai prover a você, sem você fazer nada. Já fez comigo, eu tenho certeza que muitos que estão nos assistindo agora já teve essa experiência de você estar numa situação difícil e daqui a pouco Deus manda alguém na sua casa, levando exatamente aquilo que você precisa. Isso é normal, mas Deus faz isso, mas essa não é a regra. A regra é isso. Ele quer que a gente faça a nossa parte em todo o processo. Em segundo lugar, também, para aqueles que creem, certamente, né? Para aqueles que creem, a paz que Deus nos dá vai produzir paz quando você estiver lidando com os teus inimigos. Quando você estiver diante da pressão do inimigo, em situação de perigo, Deus vai te dar paz. Vamos ver, então, o que diz o Salmo 27, do versículo de 1 a 6. Diz o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Preste atenção nessa frase aqui. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Aqui o Espírito de Deus está fazendo menção à nossa parte. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. E você tem tido testemunhos pessoais, eu tenho, que realmente Deus nos protege. Eu já fui livre de assaltos em ônibus, independente disso, você vê o testemunho bíblico, né, de José, de Daniel, de Sadraque, Abidnego, de Davi, e sua própria vida. Você tem um testemunho pessoal de que realmente Deus supre e tem guardado-nos em situações de extremo perigo. Em terceiro lugar, aos que creem e que recebem essa paz, ele dará paz em meio à ansiedade da vida. Nós estamos sempre ansiosos. Aprendemos a ser ansiosos. A ansiedade é um comportamento que a gente aprende, como medo e outras emoções. Ninguém nasce com medo de altura, por exemplo, medo de barata. Essas emoções você aprende, assim também a ansiedade.
Existem muitas situações desse mundo e que causam ansiedades naturais. Tem pessoas que são tão ansiosas que até receber um telefonema já gera uma expectativa negativa. Então, Deus, a paz de Deus vai produzir em você essa calmaria, essa paz, mesmo em meio às circunstâncias provocadoras de ansiedade. Vamos ver, então, lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e 7. Veja o que diz o Senhor ali. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em todo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Viu lá? Guarda as emoções e a mente, mas isso só para quem crê. Se você não crê, o único meio de você acessar essa paz é confiando. Tá? Veja também em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Diz assim: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, Deus está aqui propondo que, se você confia nele, então se humilhar no sentido de que você se submeta a ele, se submeta diante do amor e do poder dele, que você vai ter uma experiência de paz com ele. Em quarto lugar, aos que creem, Deus dará paz em momentos de enfermidade. Ele vai cuidar de você e você vai se sentir cuidado. Porque tem momentos, embora a medicina tenha sido um instrumento usado por Deus para produzir cura e livrar e salvar a vida física de muitas pessoas, vida física de muitas pessoas, mas tem momento que a ciência falha. E quando a ciência falha, é exatamente aqueles que têm a paz de Deus. Quando todos os recursos naturais falham, a pessoa vai ser abençoada pela paz de Deus. Como diz aqui no Salmo 41, versículo 3, o Senhor o assiste no leito de enfermidade, na doença. Tu lhes afofa a cama. Temos experiência assim, muito objetiva também, não só na minha vida, na vida da minha família. Nós fomos curados de enfermidade. Estávamos para fazer uma cirurgia e buscamos a Deus e fomos curados. Estamos curados até hoje, com absoluta certeza. Então, eram momentos perturbadores e que estávamos naquele momento em situação difíceis e até com dificuldade em ser submetido a uma cirurgia. Mas buscamos a Deus e a paz de Deus me livrou de toda aquela perturbação da doença. É o caso lá da mulher hemorrágica, se lembra? Lá em Marcos 5, de 25 a 29. Vamos ver esse fato concreto. Como que essa pessoa ela foi liberta da doença e das perturbações causadas pela doença dela. Diz lá, aconteceu que certa mulher que 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido falar de Jesus Cristo, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia. Sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Isso para quem crê. Se você crê na paz que Deus dá. Esses são
os resultados e os frutos produzidos por essa paz. A Bíblia também diz, para aqueles que creem, tá? Aqueles que creem, a paz que Deus dá vai lhe dar segurança na hora da morte física. A paz que Deus lhe dá vai lhe dar segurança e tranquilidade na hora da morte física. Eu tive na Bélgica e na Suíça, uns 2 anos atrás, e lá eu tive visitando algumas pessoas e tive a oportunidade de ver como que as pessoas reagem, aquelas pessoas que não confiam em Deus, que não têm a paz de Deus, como é que elas reagem diante da morte. Porque lá, por lei, as pessoas têm direito de pedir a sua morte, ter uma morte assistida. Então, vi pessoas lá que, quando receberam um diagnóstico médico de que seu câncer, sua enfermidade não tinha mais jeito e que estava reservado para ele sofrimento, ele, por não crer em Deus, porque toda a esperança dele está voltada para a vida física e o ambiente social, os recursos que o mundo oferece. Então, as pessoas lá fazem um jantar, uma festa, para se despedir dos amigos. E, no dia seguinte, ele vai para um hospital e lá ele, então, poderia ser assassinado. Assassinado. Por que as pessoas fazem isso? Porque não creem. Não creem em Deus e não têm essa esperança em Deus. Sua esperança está no corpo. A maioria deles pensam que a vida é resumida apenas na vida física. Mas isso não é verdade, é mais um engano de Satanás. A sua vida não está resumida à vida física. Quando a vida física morrer, a vida vai continuar. Só que se você não tem essa orientação de Deus, você nunca vai saber essa verdade enquanto estar aqui. Só vai saber depois da morte. Só que depois que você morrer fisicamente, não tem mais nada que você fazer a favor da sua vida, verdadeira vida espiritual. Tem consequências e tem sofrimento também depois da vida física. E para você saber melhor sobre isso, leia lá em Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19, que Jesus contou uma parábola exatamente para explicar sobre isso, do rico e Lázaro. Leia sobre lá que você vai saber a verdade do ponto de vista de Deus, não do ponto de vista do homem, tá? Então, eu vendo aquele sofrimento das pessoas. Mas se você crer, recebe a paz que vem de Deus, você vai ter paz. Lá em João, capítulo 3,16, a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está se referindo exatamente a essa vida após a vida física. Também gostaria que você lesse aí sua Bíblia, lá em 1 Tessalonicenses. E vamos ler no capítulo 4, e vamos ler a partir do versículo 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Esse texto, o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo exatamente para nos dar essa consciência e essa segurança que temos em experiência de morte, tanto aos que morrem, como também aos parentes, tá? Em situações, quando estiverem envolvidos numa situação de morte. Diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecer como os demais, que não têm esperança. Está vendo aí? Você não deve lidar com a morte com a mesma tristeza de uma pessoa que não tem a paz de Deus. É natural a gente ficar triste, pois temporariamente vamos nos afastar de alguém querido. Mas esse afastamento não é eterno. É por um pequeno tempo. Daqui a pouco vamos nos encontrar lá no céu, junto com o Senhor. É por isso que Ele quer que você entenda isso e tenha essa convicção, uma vez que você recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e Ele em si é a paz que Deus nos oferece. E continua:
Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, pela palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. O que Deus está dizendo aqui por meio do apóstolo Paulo? Que se você tem a paz de Deus, você vai ter a garantia que esse corpo vai morrer. O corpo de todo mundo vai morrer. Tá? Todos nós iremos passar por essa experiência da morte física. Mas o que ele está dizendo? Mas a morte física não é a sua morte. A morte física é apenas uma fase. É como um indivíduo que foi gerado no útero. Se ele tiver consciência, nenhum de nós gostaríamos de sair ali do útero, porque não temos uma ideia do tipo de vida que teremos fora do útero. Assim também, nosso tempo aqui na Terra é como se você estivesse se preparando para a eternidade, para aqueles que aceitam a paz de Deus, para aqueles que têm Jesus como Salvador. Então, aqui a Terra é o preparo para a vida eterna. E você não vai para a vida eterna com um corpo que está sujeito a doença e enfermidade. Por isso que Deus está dizendo que esse corpo vai morrer, mas vamos ressuscitar. E quando ressuscitarmos, ressuscitamos com um corpo com outra característica, não com essa característica orgânica, mas um corpo espiritual, sim, semelhante a este, mas um corpo espiritual. Você pode entender isso melhor lendo lá 1 Coríntios, capítulo 15. Deus vai te explicar ali melhor esses detalhes, tá bom? Então, esse corpo que vamos ressuscitar, olha, não vai sofrer mais problema de doença, nem dor, bala não mata. Por isso que é uma vida eterna. Mas se você se concentra só nesse corpo aqui, você está concentrado na vida que morre, na vida que vai morrer. Então, é isso que Jesus está dizendo. Por isso, quando a Bíblia diz que quando uma pessoa que tem a paz de Deus em Cristo morre, para ele é lucro. Mas uma pessoa que não tem a paz de Deus, a morte para ele é morte mesmo. A morte é morte, de fato. Mas para mim não. Morrer é lucro. É nesse sentido que a Bíblia diz que Deus não tem prazer na vida de uma pessoa ímpia. Pessoa ímpia é aquela pessoa que não crê em Deus ou, dizendo que crê em Deus, não tem uma relação com ele por meio de Jesus Cristo. Ele não tem prazer na pessoa ímpia, mas tem prazer na vida dos crentes, na morte dos crentes. Por que isso? Porque cada pessoa ímpia que morre, Deus a perde definitivamente. Essa pessoa não vai continuar vivendo depois da morte com Deus. Mas quando morre uma pessoa que crê em Jesus Cristo, para Deus é lucro. Para mim é lucro, nesse sentido, porque eu vou sair desse mundo de perturbação, de aflição, e vou para o mundo, como diz a Bíblia, um novo céu e uma nova terra, que não tem nenhum tipo de perturbação. Lá, sim, é uma paz perfeita e eterna. Mas mesmo aqui, nesse lugar de confusão, se você tem a paz de Deus, ela vai produzir esses efeitos na sua vida. Então, concluindo, como você pode ter acesso à paz de Deus? A única maneira é você confiando em Jesus Cristo. Por isso, Jesus Cristo diz: sem mim nada podereis fazer. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É pela fé
Fé é confiança. Vamos ler o que diz a palavra de Deus lá em Isaías, capítulo 26, versículo 3. Nos acompanhe, diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então, você deseja receber a paz de Deus, depois desse esclarecimento, dessa ministração? Como é que você recebe a paz de Deus? Por meio de Jesus Cristo. E para isso é necessário que você entenda por que é necessário você fazer por meio de Jesus Cristo. Você precisa fazer uma aliança com Jesus. O que é essa aliança? É como se fosse um contrato de fiador. O que acontece quando alguém se coloca como fiador do outro? Se você se oferecer para ser meu fiador, minha fiadora, numa compra, no qual eu não tenho dinheiro para pagar à vista, você vai lá, assina um contrato com duas testemunhas, não é isso? E se por um acaso eu não pagar a dívida, sua vida vai ser envolvida com a minha injustiça. Quer dizer, você vai ser declarado, junto à justiça, uma pessoa injusta, e você vai ser compungido a pagar uma dívida que você não fez, mas só porque você é fiador. A mesma situação ocorre com relação a Deus. O pecado humano transgrediu a lei de Deus, e a lei de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então, a nossa dívida com Deus não é dinheiro. E se fosse dinheiro, seria fácil. É a própria vida humana. E Deus, então, se oferece, por meio de Jesus Cristo, para ser o nosso fiador, o fiador da vida humana. Tá? É por isso que Deus se faz homem na pessoa de Jesus Cristo. Lá em João, a Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua graça como a graça do unigênito de Deus. Também, lá em Hebreus, capítulo 2, do 14 ao 17, ali também o Espírito Santo diz que, assim como os filhos são de carne e sangue, assim também ele participou da mesma natureza de carne e sangue, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e libertasse todos aqueles que, por meio da morte, são sujeitos à escravidão. Então, foi necessário Deus se fazer homem na pessoa de Jesus Cristo. Então, ele vem aqui como ser humano para poder atender a demanda da justiça, que diz é olho por olho, dente por dente. O que Deus está dizendo lá? Se você deve um olho, paga um olho. Se um dente, é um dente. Então, se você deve uma vida humana, é uma vida humana. Então, nesse sentido, você precisa compreender que nenhum homem tem condições de salvar a si mesmo. Nem eu, nem você. Não existe nenhum homem que possa salvar o outro e nem salvar a si mesmo. É por isso que Deus vem através de Jesus Cristo. E lá em Hebreus 7, 22, diz que Jesus te fez fiador de superior aliança. Então, como é que você faz esse contrato com Deus através de Jesus Cristo? Esse contrato é feito quando você também declara. Deus não exige que você assine um contrato, mas você declare diante de testemunhas. Lá em Mateus capítulo 10, 32 diz: se que tua boca confessares corrigindo, lá em Mateus 10, 32 diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Veja só, se você confessa Jesus diante de testemunha, ele vai confessar você diante de Deus. Em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, diz o que você tem que confessar. Lá diz: se com tua boca confessa Jesus como Senhor e em teu coração creres, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa acerca da salvação. Então, se você lá no íntimo do seu coração, você quer depositar sua confiança em Deus, na pessoa de Jesus Cristo, e você quer receber a paz que Deus te oferece por meio de Jesus Cristo, e você confia nisso, então você declara publicamente. Então,
eu não poderia deixar de dar essa oportunidade a todos vocês que nos assistem. Então, minha pergunta é: você deseja fazer essa aliança? Deseja receber essa paz? Então, se você deseja, com tudo aquilo que você ouviu da parte de Deus, então gostaria de convidá-lo a fazer uma oração comigo, tá bom? Você não é obrigado, mas se isso faz sentido, seria coerente que você fizesse essa oração. Vou repetir textos bíblicos. Então, ore assim comigo. Diga: Senhor Deus, diga seu nome todo. Na tua presença, eu confesso a Jesus Cristo como meu Senhor e único Salvador. E no meu coração eu creio que Jesus Cristo veio em carne, morreu na cruz e ressuscitou para pagar o preço justo pelos meus pecados. E nesse sentido, meu Pai, eu creio que ao estabelecer essa aliança, confessando e crendo com o coração, eu recebo a vida eterna. Eu recebo o perdão de todos os meus pecados. E eu sou declarado justo segundo a tua palavra. E pela tua graça eu sou salvo. Também, meu Pai, em função dessa aliança, eu declaro anuladas todas as alianças e pactos que foram feitos envolvendo minha vida, seja por mim ou por qualquer pessoa que teve autoridade sobre mim, meu pai, tio, seja lá o que for. Alianças feitas com Satanás, com seus demônios, com imagens de esculturas, com espírito de morte, ou qualquer entidade da iniquidade. Eu declaro anulado esses pactos e reafirmo agora que consagro meu coração, meu corpo, minha alma, meu espírito, todo o meu ser, somente a Ti, Pai Celestial, a Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, e ao Espírito Santo, meu Consolador. Em nome de Jesus Cristo, amém. Se você fez essa oração, eu gostaria que, em nome de Jesus Cristo, você ligue para a Primeira Igreja Batista de Niterói e procure falar com o pastor Cleverson, ou alguém que lhe atender. Diga que você assistiu a aula da EBD e você compreendeu e você recebeu a paz de Cristo, recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador, e você passou a depositar a confiança da sua vida somente em Jesus Cristo, que eles vão te orientar. É necessário você fazer isso. Dito isso, agora eu quero orar por todos vocês que estão nos assistindo, tá bom? Se você confia que Deus pode trazer paz e solução por meio de Jesus Cristo, no nome dele, para todas as angústias e intranquilidade que você está vivendo, então ore comigo agora. Abaixe sua cabeça. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, estamos orando aqui porque fomos incitados, orientados pelo Senhor, para trazer diante do Senhor tudo aquilo que nos causa ansiedade, dor e sofrimento e angústia. Tudo aquilo que nos perturba. E é em nome de Jesus, em obediência à tua palavra, que aqui o fazemos. E queremos agora, em nome de Jesus, clamar que a tua misericórdia alcance agora todos aqueles que estão crendo com o coração. Senhor, em nome de Jesus, visita aqueles que estão enfermos. Visita os que estão enfermos. Estão colocando em ti a esperança no Senhor. E que no poder do nome de Jesus seja restaurado e curado de todo e qualquer tipo de enfermidade, seja lá o nome dela que for. Visita aqueles que estão sendo perturbados, Senhor, por espírito malignos. Estão perturbados na sua alma com depressão, com angústia, com ansiedade, com medo, em nome de Jesus Cristo, que estão sendo perturbados pela culpa. Ó Deus, que eles confiem em Ti, e aqueles que confessaram a Ti agora, possa confiar que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar por meio de Jesus Cristo, e sejam libertos no poder e pelo sangue de Jesus Cristo. Também eu clamo, Senhor, por aquelas famílias onde a paz não está presente, que há muita dificuldade no relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos, meu Pai, entre irmãos. Repreendemos todo espírito
espírito, meu Pai, de perturbação, de confusão, de divisão nessa família agora. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o coração e os sentimentos de todos. Que Cristo venha ser a paz desse lugar. Pai, eu quero aqui também pedir que o Senhor venha libertar aqueles que estão com pensamento de suicídio. Espírito de morte, de suicídio, está amarrado em nome de Jesus. E essa pessoa que está agora diante do Senhor, nos acompanhando nessa oração, ela recebe pelo sangue, pelo nome de Jesus, uma libertação total dos espíritos maiores aos menores. Saiam da vida dessa pessoa em nome de Jesus Cristo. Também oro por aqueles que estão desempregados, meu Pai. Oro por aqueles que estão passando necessidades agora, que não têm nenhum almoço para fazer. Que eles venham ser supridos de uma forma milagrosa, especial por Ti, para que seja testificado que essa palavra é verdadeira. Também aqueles que estão desempregados, distribuir os seus currículos. Senhor, ainda essa semana, confirma a esperança do coração dessa pessoa. Também eu peço a Tua bênção sobre a Primeira Igreja Batista de Niterói, sobre o pastor Laurindo e sua família, a irmã Leda, o pastor Cleverson, todos os membros da Primeira Igreja Batista de Niterói, sobre a Tua igreja espalhada em toda a terra, representada por todas as denominações. Quero Te pedir que o Senhor perdoe a humanidade, o Brasil, e usa-no como instrumento de salvação. E como, Senhor, divulgadores e proclamadores da Tua paz em Cristo Jesus, e que muita gente venha ser salva, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, dito isso, eu quero pedir perdão a todos vocês por qualquer falha ou por qualquer excesso, mas que Deus possa corrigir e aplicar da maneira dele aos seus corações toda essa ministração. Em nome de Jesus Cristo e até a próxima. Até.